Nesse ano de 2023, tanto a LG quanto a Samsung já confirmaram que vão trazer as suas novas televisões de tecnologia OLED aqui para o Brasil. Inclusive, quando isso acontecer, a gente vai fazer o esforço de ir atrás dessas televisões para trazer análises, comparações de lado a lado. Então, se por acaso você é novo aqui no canal, não esqueça de estar se inscrevendo para não perder esses vídeos aí no futuro. Mas sempre que a gente fala de televisões de tecnologia OLED, é normal ali o pessoal ter uma certa preocupação e o pessoal sempre pergunta, será que nessas novas versões das televisões desse ano, será que finalmente eles resolveram ou não resolveram a questão lá do temido burn-in? E vasculhando na internet, a gente achou entrevistas de representantes tanto da LG quanto da Samsung que foram questionados em relação a isso, e nesse vídeo aqui a gente vai ver exatamente qual foi a resposta deles para essa questão. Mas antes de ver aqui quais foram as respostas que eles deram aí em relação a essa questão, vamos lembrar aqui rapidamente o que é o burn-in, caso alguém aí que está acompanhando o vídeo não saiba a respeito do assunto, mas é basicamente o seguinte: as televisões de tecnologia OLED, como por exemplo a OLED C2 aqui atrás de mim, tem como grande diferencial conseguir controlar os pixels da imagem de forma individual, algo que outras televisões não conseguem fazer. Entretanto, tem um detalhe importante aqui agora, que é o seguinte, pessoal. Quando você está usando uma televisão de tecnologia OLED e você está assistindo a conteúdos que tenham imagens estáticas, como por exemplo um jornal que tem o símbolo da emissora no cantinho da tela, ou mesmo um jogo de videogame que tem a barrinha de vida no cantinho da tela, por exemplo, e se você assiste a esses conteúdos que têm imagens estáticas e faz isso por muito tempo, e quando eu digo muito tempo é por várias horas, horas e horas, por meses, meses e meses e até anos e anos, se você faz muito isso, existe a tendência que nessas regiões de imagens estáticas, o pixel naquela região ali vai se desgastando, e se isso acontecer, essa região na tela vai ficar levemente sombreada. Então, basicamente, esse é o burn-in, e por esse motivo muitas pessoas têm um certo receio ali de comprar uma televisão de tecnologia OLED por conta dessa questão em específico. Mas então, pessoal, agora que a gente já sabe aí o que é o burn-in, será que a Samsung e a LG conseguiram resolver essa questão para o ano de 2023? Vamos agora aqui para a resposta, começando com a resposta da LG. E a resposta aqui que eu vou ler para vocês, eu tirei do canal do Tecmundo, onde eles tiveram a possibilidade de conversar com o CEO da LG aqui, que representa a América Latina, e o pessoal do Tecmundo perguntou a ele a respeito do burn-in, e a resposta dele foi bem curta. Ele disse o seguinte, pessoal: nós não temos esse tipo de problema nas OLED, já foi resolvido. Então essa daqui foi a resposta que ele deu para a questão. Se a gente for analisar a resposta dele, realmente parece que é basicamente uma confirmação que o burn-in não é mais um problema nas televisões OLED da LG. Entretanto, eu queria ressaltar aqui que a LG em si não deu nenhum tipo de declaração oficial a respeito disso, falando que eles fizeram alguma mudança na tecnologia a fim de fato de ter solucionado 100% esse tipo de problema. Então, a resposta que ele deu a essa pergunta, muito provavelmente o que ele quis dizer na realidade, pelo menos segundo a minha interpretação, é algo mais ou menos do tipo: a gente aqui como a LG já evoluiu muito a respeito disso, então não achamos que os consumidores tenham que se preocupar a respeito do burn-in. Afinal de contas, como a gente já evoluiu, é improvável que as pessoas tendem a sofrer ou sofram aí desse problema no futuro. Então, se for analisar a resposta dele, eu acredito que foi isso que ele quis dizer, e não que o problema foi, assim, de fato, 100% solucionado. De qualquer forma, pessoal, é inegável que a LG já está muito mais confiante em relação ao burn-in se comparado aos anos anteriores. E, de fato, eles evoluíram bastante a respeito disso, colocaram novas tecnologias na televisão para evitar ou pelo menos minimizar que esse tipo de problema aconteça. Então, é normal, de fato, que eles se sintam mais confiantes em relação a esse tipo de questão. Eu só acho que seria legal que, além da confiança, de falar que isso não é mais um problema ou que é um problema muito pequeno, seria legal se eles também demonstrassem isso, aumentando pelo menos um pouco a garantia dessas televisões. Inclusive, vamos lembrar que lá na Europa, em alguns países, a LG dá uma garantia maior para suas televisões de tecnologia OLED. Por exemplo, lá em Portugal, até onde eu pesquisei, a OLED G2 do ano passado, o painel da televisão, tinha 5 anos de garantia. E a OLED C2 que está aqui atrás de mim, lá em Portugal também, pelo que eu pesquisei, tem 3 anos de garantia. Então seria legal, já que a LG está com essa confiança em relação a isso, que eles trouxessem esse tipo de garantia que eles já
fazem lá fora aqui para o Brasil, e eu tenho certeza que os consumidores ficariam extremamente satisfeitos com isso e provavelmente venderia bem mais. Mas agora vamos ver aqui qual foi a resposta da Samsung a respeito do assunto. Mas antes, lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, estão curtindo aqui o conteúdo, não deixa de dar um gostei, é extremamente importante pra gente. Como eu falei, a gente vai tentar ir atrás dessas televisões e muito possivelmente a gente vai ter que comprar ali com o próprio dinheiro do canal. Então, apoio de vocês dando gostei nesse vídeo, deixando um comentário, é muitíssimo importante pra gente. E também lembrando que assim que essas televisões lançarem aqui no Brasil, e especialmente quando aparecerem as primeiras ofertas, a gente sempre vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, no Telegram. O link está aqui embaixo no campo da descrição, caso você ainda não faça parte. E lembrando que é de graça para entrar, então aguardamos vocês lá. Em relação à resposta da Samsung, eu estava bem curioso aí para ver algum tipo de informação a respeito disso, porque a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, pelo menos, nos últimos anos, a Samsung fez uma propaganda muito forte para fazer com que os consumidores tivessem medo de comprar uma televisão de tecnologia OLED. Inclusive, se a gente for entrar lá no site oficial, ou no caso no canal do YouTube da Samsung Brasil, a gente vai encontrar lá alguns vídeos onde a Samsung explica o que é o burn-in, fazendo com que as pessoas dessa forma tivessem um certo receio de comprar tecnologia. Afinal de contas, antigamente só a LG vendia televisões de tecnologia OLED, então na época fazia sentido ali para a Samsung botar um certo medinho ali nos consumidores a respeito dessa tecnologia. E como eles faziam isso antigamente e agora eles estão vendendo uma televisão de tecnologia OLED, por conta disso eu estava bem curioso aí para ver qual seria a resposta da Samsung a respeito do burn-in. Mas enfim, pessoal, vamos aqui ver qual foi a resposta da Samsung. Em relação à resposta da Samsung, eu tirei ela do canal Mundo Conectado. Eles tiveram a oportunidade de conversar com o gerente de produtos da Samsung no Brasil e eles lá perguntaram a respeito do burn-in e ele respondeu. Então vamos ver aí qual foi a resposta dele. E a resposta dele para essa pergunta foi exatamente a seguinte, pessoal. Ele falou o seguinte, ó: agora que a gente entende que a tecnologia OLED ela já está madura o suficiente, que a gente conseguiu trabalhar em todos os fatores que porventura poderiam causar qualquer tipo de incômodo para o consumidor, a gente vem para a CES e inaugura essa categoria que vai chegar sim no Brasil. E se a gente agora for analisar a resposta dele, a gente vai ver que ele não chegou a confirmar que esse problema foi 100% solucionado. De qualquer forma, ele mostrou ali bastante confiança na televisão em relação a esse tipo de questão, e de fato o que ele falou ali fez sentido, né? As televisões de tecnologia OLED lá no início tinham mais problemas em relação a isso. À medida que os anos foram passando, as marcas foram evoluindo, entendendo melhor como a tecnologia funciona, e realmente a tecnologia hoje está mais madura se comparado ao início das gerações de televisão de tecnologia OLED. De qualquer forma, como a Samsung também demonstra estar aí bem confiante em relação ao burn-in, seria legal eles também demonstrarem essa confiança, aumentando ali, né, a garantia das suas TVs de tecnologia OLED. Até porque tem um detalhe que é importante a gente lembrar aqui, que pelo menos aqui no Brasil, nos últimos 5 ou 6 anos, se eu não estou enganado, acho que foi nos últimos 6 anos, as televisões de tecnologia QLED aqui no Brasil tinham até 10 anos de garantia, pessoal. Era uma garantia que a Samsung dava, né, nas suas televisões, de até 10 anos de garantia contra problemas de burn-in. E agora que a Samsung vai lançar finalmente uma TV de tecnologia OLED, daí fica a pergunta, né? Será que eles também vão manter essa garantia de 10 anos nas TVs de tecnologia OLED? Sim ou não? Sinceramente, eu não sei. Eu até chutaria que não, que eles não vão colocar essa garantia de 10 anos. De qualquer forma, seria interessante, né, que eles pelo menos dessem uma garantia maior do que esse 1 ano tradicional. Afinal de contas, a concorrente LG já faz isso fora do Brasil, e como a Samsung já tem um histórico de dar uma garantia de 10 anos contra burn-in nas TVs de tecnologia QLED, seria minimamente justo que eles pelo menos dessem no mínimo ali, né, uns 2 aninhos de garantia aí nas suas TVs de tecnologia OLED. Pelo menos a gente fica aí na torcida por isso. E eu queria deixar claro, pessoal, que a ideia principal aqui desse vídeo não é ficar criticando a LG e a Samsung, e a ideia também não é ficar colocando medo em vocês na hora de comprar uma televisão de tecnologia OLED. Inclusive, no futuro, se eu for comprar uma televisão nova, muito provavelmente vai ser uma televisão OLED que eu vou comprar para estar substituindo a minha televisão lá do quarto, que não é uma televisão OLED, e provavelmente vai ser uma TV OLED, porque eu concordo com eles, a tecnologia de fato evoluiu, tá mais madura, e ao mesmo tempo eu seria um usuário que provavelmente tomaria ali alguns cuidados extras, porque afinal de contas,
apesar deles terem melhorado, não solucionaram 100% e, querendo ou não, acho que é interessante ainda dar um cuidado extra, sabe? Não ficar ali usando conteúdos que têm imagens estáticas por muito tempo. Então, como eu falei aqui, o objetivo principal não é criticar as marcas e sim defender o lado dos consumidores. Afinal de contas, se as marcas estão bem confiantes a respeito de que o burn-in não é mais um grande problema, acho que seria super justo eles pelo menos aumentarem um pouco a garantia das suas televisões de tecnologia OLED. Dessa forma, tanto as marcas que já estão confiantes com a tecnologia, quanto os consumidores vão sair ganhando, né? Pelo menos essa é a minha visão a respeito da situação. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Concordam com tudo que eu falei? Discordam? Coloque a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários. E lembrando que assim que essas televisões lançarem aqui no Brasil, a gente vai fazer o esforço para trazer vídeo, trazer comparações, e quando aparecerem as principais ofertas, né, dessas televisões, a gente vai estar avisando vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar, e é de graça para participar. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!